Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, nesse canal aqui eu te passo dicas de Photoshop, pintura digital, design, ilustração e fotomanipulação, tá? Nesse vídeo eu vou te passar dicas em relação a cores que você pode trabalhar aí tanto em design, fotomanipulação, em pintura digital, enfim, nas áreas aqui que envolvem o canal, tudo relacionado à imagem, tá? Até mesmo com fotografia. Então eu tenho essas imagens abertas aqui, créditos para os artistas estão no título, tá? De cada uma delas. E eu vou te explicar sobre cores e como você pode combinar elas para chegar em resultados diferenciados aí nas suas composições. Então bora lá. E basicamente essas harmonias, elas são divididas nessas seções, tá? De monocromático, análogo, complementar, tríade e retangular. Então, por exemplo, vamos primeiro aqui resolver. Vou explicar para você essa monocromática. O que é monocromático? Quando a gente utiliza basicamente um tom, tá? Um tom único, vamos supor um tom de laranja, para resolver aqui toda a nossa composição, tá? Exemplo, eu tenho aqui essa ilustração que eu tenho basicamente um tom de laranja, tá? Tem um pouquinho de vermelho, mas assim, a gente pega um pouco leve nessa transição, mas normalmente é aí um tom, determinada cor, por exemplo, esse tom de vermelho, e aí eu vou trabalhar com as diferentes iluminações desse vermelho, desde um bem escuro até um mais clarinho, ou menos saturado, ou mais saturado. Exemplo, aqui a gente tem variações, né, do mesmo tom. Outro exemplo, aqui a gente tem basicamente esse tom, certo? E aí tem variações dele com menos saturação e com mais saturação. Olha a cor do quadradinho aqui, ó. Então a gente tem ele menos saturado, vai ficando mais cinza, mais saturado, vai ficando com mais cor, mais brilho, mais clarinho, e menos brilho, mais escuro. Então nessa composição a gente tem basicamente esse tom aqui, tá? Essa cor aqui, e aí o artista brincou aqui de trazer mais saturação, menos saturação, mais brilho e menos brilho. Outro exemplo seria essa imagem, onde a gente só tem tons aqui do mesmo azul, variando aí para mais claro, né, mais brilhoso até chegando branco, sem saturação, e mais escuro até chegar nessa sombra aqui, com um pouco menos de saturação também, mais cinzento. Tá, e aqui por fim um último exemplo, tem algumas pinceladas de verde aqui, mas num contexto geral, só para trazer como exemplo, eu posso encaixar ela nessas variações aqui de tons no círculo monocromático, tá? No círculo de cores aqui a gente utilizando uma paleta aqui harmônica monocromática. Então a nossa segunda aqui que a gente pode trabalhar seria uma representação, né, de cores análogas nas nossas composições, que as análogas seriam o seguinte: quando a gente tem uma cor, por exemplo, eu teria esse tom aqui de azul, eu tenho ciano, e para trabalhar, ao invés de eu trabalhar somente com ele, eu posso trabalhar com cores análogas a ele aqui dentro do meu círculo cromático, tá na hora da gente criar a nossa composição. E o que seriam essas cores? Essas cores aqui, ó, em paralelo, tá? Você pode usar até 4 se você quiser. Normalmente se usa 3, mas você pode usar até 4. Então, por exemplo, eu tenho todas essas variações de tons de verde aqui e esses tons de azul. Mas como eu falei, normalmente o mais utilizado seria, por exemplo, você pega um tom de azul e varia ele para as duas, né? Eu escolhi esse, eu pego esse aqui e esse aqui e faço minha composição utilizando essas variações. Exemplos na prática. Olha só essa ilustração aqui, que legal. Eu tenho aqui dentro do círculo cromático, basicamente aí 3 tons, ó. Eu tenho esse tom, este tom e esse tom aqui para sombras. Se a gente trouxer, né, vou pegar esses tons aqui. Quando a gente vem aqui para o nosso círculo cromático, eu tenho basicamente uma variação desses 3 aqui, ó. Só que fazendo aqui uma alteração, logicamente, do brilho, né? Do brilho e da saturação. Essa barra aqui, ó, se você olhar curiosamente, ela é esse círculo aqui, só que em linha reta, esticado. Começa no vermelho, termina no vermelho, tá? Olha só, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, magenta e vermelho de novo. Então a gente vai, ó, vermelho, né? Vermelho, amarelo, verde, azul, tá vendo? Magenta e vermelho de novo, é a mesma coisa. Então essa barra aqui, que a gente tem no Photoshop, em vários outros softwares, é esse mesmo círculo aqui, só que em linha. Então a gente tem nessa outra ilustração aqui basicamente o mesmo caminho, tá? A gente tem tons de verde, tons de ciano e tons de amarelo. Se a gente voltar no nosso círculo cromático aqui, tons de ciano, tons de verde e tons de amarelo. Basicamente essas cores aqui, tá? Pegando aí um pouco mais abrangente. Ah, mas lá tem alguns vermelhos, tá? Mas eu tô trazendo mais assim um aspecto geral, né? Para você ter uma noção, esses vermelhos aqui, você pode encaixar eles utilizando uma outra regra que eu apresento nesse outro vídeo que eu posso deixar aqui, uma dica extra, tá?
E ele vai fazer pode fazer, de certa forma, uma mistura entre 10, 30, 60, que é desse outro vídeo, tá aí no primeiro link na descrição, com cor complementar, tá? Só pra gente criar aí um destaque. Você não precisa ficar preso 100% a regras de utilizar especificamente uma cor, né? Que tá dentro aqui da harmonia que você tá traçando. Você sem problema pode jogar um tom de cor de rosa, você pega essas cores aqui e joga um tom de cor de rosa lá em cima. Supor que você tá trabalhando com essas cores análogas, não tem problema você pegar e jogar um contraponto, né? Pra fazer aqui um destaque em determinado elemento, tá? Então aqui eu teria cores análogas de novo, eu tenho basicamente 3 cores principais, tá? Então no caso seria laranja, amarelo, tá? E um tom menos saturado aqui de ambos, ou vermelho no caso, né? De cá seria mais vermelho. Então tem laranja, amarelo e vermelho aqui como as 3 principais, ó. Tenho essas 3 cores principais formando ali a composição aqui de um modo geral, tá? E aí, estrategicamente, em algum ponto você pode jogar algum tom, por exemplo, um tom de azul complementar, né? Para fazer um destaque ainda maior, só que com pouquinha saturação, quase cinza. Então você tem esses pontos aqui e como cor da sombra ali complementar, jogou esse tom aqui nessa região, só para dar um destaque maior, mas é bem sem saturação, tá? Bem dessaturado mesmo, bem sutil. Então tem esse outro exemplo aqui, ó. Basicamente aí a gente tem tons de vermelho, tons de cor de rosa, tá? O magenta. Esse caso aqui seriam basicamente esses 3 tons, ó. Rosa, vermelho, tá vendo? E colocando isso em prática, você consegue trazer uma harmonia muito legal para suas composições. E agora utilizando cores complementares, tá? Que eu tava falando aqui. O que seriam essas cores complementares? São cores opostas, tá? Por exemplo, eu escolho para ser a base daqui da minha ilustração esse cor de rosa. Qual é a cor complementar dele? Esse tom de verde aqui, ó. Se você quiser achar isso aqui, basta pesquisar círculo cromático. Só fica atento que tem muito círculo cromático, eu vejo por aí que ele vem errado, tá? O pessoal às vezes coloca cor complementar de verde, coloca vermelho, porque eu não sei, tá? Já vi muito isso, esse círculo cromático que ele é totalmente quebrado. Cor complementar de verde não é vermelho, tá? Cor complementar de verde é cor de rosa. Para você lembrar se tá certo ou não, lembra, por exemplo, de usos disso aqui na prática do Coringa, tá? Lembra do Barney, verde e rosa, tá? Para dar esse contraste aqui maluco, mais psicodélico e bem saturado. Então é fácil, olhou um círculo cromático aqui, a cor complementar do verde, a cor é exatamente oposta, né? Nesse círculo cromático aqui, tem que dar cor de rosa, tem que dar magenta. A cor complementar do vermelho, tá? De tons aí de vermelho e laranja, é azul, é ciano. São esses tons aqui, ó, de ciano, tá? Puxando um pouquinho aqui para um verde claro, um verde água, uma mistura entre aqui do ciano e desse verde aqui. Aqui seria o vermelho, tá? Então a aplicação de cores complementares aqui na prática seria isso aqui, ó. Olha só que legal. Quando você quer dar destaque a determinado elemento. A ideia é eles terem uma inclinação aqui dentro da oposição, certo? Por exemplo, desses dois aqui, mais ou menos próximas, assim, ó. Dessa forma, tá? Então você pode utilizar mais ou menos desse jeito aqui, essa estrutura aqui do círculo cromático que vai funcionar, tá? Então, por exemplo, a gente tem, olha só, esse tom de azul com esse tom de amarelo, tá? Teria, por exemplo, esse tom e esse tom. Olha só onde ele se encaixa. Esse aqui vem aqui e esse aqui vem mais ou menos aqui, tá? Nessa região. Então você tem essa base aqui, tá? Esse pêndulo ele não precisa ser 100% preciso, que é uma coisa que muitos artistas confundem, tá? Ou iniciantes, por exemplo. Não precisa ser exatamente aqui com aqui. Você pode ser um pouco menos rígido e ser aqui com aqui, por exemplo, tá? Ou aqui com aqui, não tem problema. A gente voltando aqui na prática, olha lá os tons. Então, observando, de novo a gente tem essa proximidade. Tem esse tom de laranja com esse tom de azul. Complementar, tá? Quando você bate o olho aqui nessa composição, grita aqui o contraste, cria aqui uma harmonia muito legal, tá? Fica muito interessante, você dá um destaque aqui, ou pra roupa ou pro cabelo, tá? Aqui mais ou menos a mesma coisa, ó. Basicamente o mesmo tom de laranja com o tom de azul ali no fundo. Aqui a gente já tem uma pequena variação, tá? A gente tem esse tom aqui de roxo contrastando de um modo geral aqui com a motinha, né? Você pode utilizar cores complementares, olha só. Vou dar um exemplo aqui de uma das minhas ilustrações. Você pode usar as cores complementares para fazer um contraponto, tá? Eu joguei um tom de azul mais lá no fundo e aqui na blusa para realçar mais, né, os olhos dela bem azuis aqui, para realçar mais o cabelo e essa luz, tá? Então você pode utilizar esse recurso aí
para dar um destaque em determinado elemento. Outro exemplo de uma ilustração minha, mas tem que ser sempre laranja e azul? O laranja e o azul é mais comum você utilizar, tá? Porque o contraste fica muito legal, mas por exemplo aqui, eu tenho esse tom aqui, bem desaturado aqui de vermelho, e esse tom aqui de verde azulado, tá? Esse aqui vai se encaixar mais ou menos aqui assim, e esse aqui vai se encaixar mais ou menos aqui nessa região, tá? Então eu tenho esse tom se encaixando mais ou menos aqui, e esse tom se encaixando mais ou menos aqui, fazendo esse contraponto, tá? Só que aí você trabalha com saturação, você trabalha com brilho, aí você cria, né, essa diferenciação aqui na harmonia. Então eu teria aqui, por fim, teria aqui nossa penúltima, vou utilizar até aqui mesmo para fazer essa ilustração, tá? Das tríades. Então com as tríades, o que é que a gente tem? São 3 cores, tá? É bem legal isso aqui. Com as tríades, a gente vai combinar isso aqui, ó. Você vai ter um triângulo, tá? Você vai pegar esse triângulo e vai combinar ele dessa forma aqui. Então a gente teria, por exemplo, rosa, amarelo e azul. A gente teria, por exemplo, um tom laranja assim, mais fechado, né? Cor de rosa, na verdade. Rosa, azul e laranja, que é amarelo. Então aqui dentro desse encaixe, ó, rosa, azul e o amarelo. Então teria mais ou menos essa estrutura. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem basicamente a mesma coisa, um tom de verde, laranja ou amarelo, né, e roxo. Então vamos observar aqui no nosso círculo. Seria algo mais ou menos por aqui, aqui, mais ou menos assim, ó. Esse tom de verde aqui sem saturação, tá? Um outro exemplo, aqui já bem próximo também, verde, roxo e laranja. A gente tem um verde, a gente tem um roxo, ó. A gente tem um verde, a gente tem um roxo e a gente tem um laranja. Forma mais ou menos aqui um triângulo, ó. Roxo, um tom de verde azulado e laranja, tá? Então vai funcionar mais ou menos dessa forma, e aí você pode ser um pouco mais flexível, tá? Não precisa ser 100%, isso aqui é só uma cor, um círculo cromático, que normalmente ele te entrega assim com a saturação no máximo, o brilho no máximo, e aí você pode pender um pouquinho, por exemplo, o triângulo não precisa ser 100% assim. Você pode pender um pouquinho para os lados, por exemplo, um aqui, ao invés de vir exatamente aqui para fazer o fechamento, você pode pender um pouco, tá? Joga mais ou menos aberto assim, joga mais ou menos assim. O triângulo pode ser dessa forma, tá? Ele pode ser um pouco mais inclinado, ou para cá assim, ou para cá, tá? Um pouco mais fechado. A ideia é você formar 2 cores com essa estrutura e a final ali sendo oposta a ela. E por fim aqui a nossa retangular, né? A nossa cor aqui, a nossa estrutura harmônica retangular, que seria o seguinte. Essa aqui é a mais complexa de todas, tá? Para você trabalhar, porque o risco de fazer besteira é mais alto. Então aqui, o que a gente tem? Nós temos 4 cores, vou utilizar dessa mocinha aqui como exemplo, tá? Olha só, a gente tem um tom de laranja, né? Esse tom aqui de laranja. A gente tem cor de rosa, azul e verdes. Esses tons aqui de verdes. Na prática, quando a gente olha, quando a gente tem aqui retangular, o pessoal chama de quadrado, mas na verdade é um retângulo, tá? Quando a gente tem aqui essa estrutura, observa, laranja, um aqui, cor de rosa, outro aqui, a gente tem azul aqui e os verdes aqui. Então forma essa estrutura, certo? Quando você pode combinar 4 cores aí para criar a sua composição. Aqui mais ou menos a mesma coisa, a gente tem esses tons de verde aqui. Então tem aqui uma cor, certo? Peguei esse mais saturado. Tem o cor de rosa. Eu tô saturando ele aqui só para você visualizar melhor a cor, tá? Porque todo o aspecto de cor, quando você tem ele, por exemplo, esse tom de rosa aqui, você tem tudo isso aqui, tá? Todas essas variações de brilho aqui, mais as variações análogas a ele. Então a gente tem, por exemplo, tom de azul e alguns tons aqui de vermelho, tá? Tem tom de vermelho aqui, alguns destaques aqui em vermelho para laranja. Então, por exemplo, na prática, eu teria um verde aqui, mais ou menos aqui, esse vermelho mais ou menos aqui, com laranja. Então, funciona bem. Você chega para cá que vai ficar melhor. Eu fiz ele muito inclinado. Então, você tem aí essas variações, tá? E você sabendo aí utilizar elas com sabedoria melhora bastante. Agora, você precisa, para ter um entendimento maior, te passei aqui a teoria, né? A teoria de forma bem simples, e explicando de uma forma assim mais resumida, né, para uma pessoa leiga, uma pessoa que tem menos entendimento, ter uma boa noção. E aí eu recomendo muito você fazer estudos mais aprofundados. Vou deixar mais aulas sobre cores, onde eu
explico melhor sobre círculo cromático, explico melhor sobre cores complementares. Essa aula aqui é mais um guia de como você pode combinar as cores na hora da composição. E aí, se você desejar se aprofundar mais, tem mais aulas aqui no canal explicando CMYK, RGB, cor complementar, cor análoga, um pouco mais aprofundado aí, para você ter uma noção maior. E agora você coloca em prática, tá? Porque você só assistir o vídeo e não praticar isso aqui, não executar, né? Essas aplicações, não adianta tanto. E aí, dependendo, você pode fazer testes, qualquer coisa faz os testes, posta, me marca. Pode colocar no Instagram, por exemplo. Se tiver um ArtStation, deixa aqui pra mim. Não deixa o link não, porque o YouTube, ele tira os comentários com links, né? Mas você me fala aqui do seu ArtStation, ou posta no Instagram, me marca, ou manda mensagem por lá no Insta, que aí eu vou conferir e posso dar um feedback lá na medida do possível. Então, basicamente é isso, tá? Eu agradeço demais. Espero que tenha sido útil. Se tiver gostado, não esquece de deixar o joinha. Se inscreve se não for inscrito, interessado em ser meu aluno e dominar a pintura digital ou Photoshop, voltado aí para edição de imagens, desde o básico até fotomanipulações muito complexas, tá? Coisa profissional. Nível de pôster de Vingadores, por exemplo. O link do meu curso está aí na descrição. Valeu demais, brigadão, sucesso!